sou o desembargador João Batista Damasceno, o Antônio Carlos Esteves, e hoje o Rogério de Oliveira não está aqui porque ele está cuidando do olho dele. Ele estava com o olho muito aberto demais e aí resolveu ir ao oculista para fechar um pouquinho o olho, ficar um orientalizado. pouco orientalizado. Eu não vou falar nada. O desembargador Rogério de Oliveira Souza é meu amigo de longa data. Eu não vou falar nada. Mas esse problema dele de olho... É antigo, né? É antigo. Eu não vou falar nada não, porque até porque ele vai depois assistir o programa, porque o programa fica depois, né? Na internet, fica gravado. www.redejuridicatv.com.br. Porque essa parcela oftalmológica não está combinada. Não está combinado, então eu não vou falar. E também não ficou esclarecido se é oftalmológico ou não. Ele fala que vai ver olho. Ele não diz a especialidade. Eu não vou falar nada não, porque eu não sou, né, dessas maledicências que dizem que eu sou. Mas o professor Silvio Capanema, nosso entrevistado de hoje, ele é autor de vários livros, e vários alunos, tantos dos nossos ouvintes aqui devem estar identificando, importantes livros. Eu conheço gente que... Ele é coautor, inclusive coautor da Lei do Inquilinato, e tem um livro comentando essa lei, comentários à lei do inquilinato, da ação de despejo, curso de direito civil, da locação do imóvel urbano, direito e processo, também comentários ao novo Código de Processo Civil, e o desembargador Antônio Carlos Esteves também quer aqui formular uma pergunta. Não é exatamente formular uma pergunta, mas é dividir com o nosso ouvinte a quem nós devemos algumas explicações. Às vezes a gente reduz os termos da linguagem que a gente usa, que é para poder nos fazermos compreendidos. Pois bem, hoje aqui nós vimos um fenômeno. O professor Silvio Capanema, ele não se afastou 1 milímetro sequer dos termos jurídicos e se fez compreendido grandemente. Todos nós, aí, amigo ouvinte, você que está me ouvindo, você sabe o que é uma posse. Porque os nossos ouvintes, meus caros, deixe-me lembrar, eles não são oligofrênicos. Eles têm capacidade de entender o que está falando. Agora, com uma voz macia e com um vernáculo, professor, eles tiraram o vernáculo do Código de Processo. Agora com língua portuguesa. Língua portuguesa, mas eu não sei se... Mas com o vernáculo utilizado por uma pessoa... Mas é para se tornar inteligível, por isso que usaram completamente, quer dizer, o ouvinte está de parabéns. Professor Silvio, algumas perguntas aqui dos nossos alunos da Estácio que nos prestigiam, né? Uma aqui é de alto gabarito, que é da professora Daniele Moura, e ela pergunta sobre a função social da propriedade versus a desapropriação. Mudou alguma coisa no novo Código de Processo Civil a respeito disso aí? E também sobre o uso capião, que é mais do direito material. E o Alexandre Amorim também queria que o senhor falasse se o novo Código de Processo vai impactar alguma coisa na reforma agrária. Olha, foi bom o Antônio Carlos falar sobre essa dificuldade do leigo em direito, do homem comum, de distinguir a propriedade e da posse. É comum nós dizermos assim, eu possuo uma casa em Cabo Frio, quando na verdade quer dizer que é proprietário de uma casa. É muito simples, eu digo às pessoas que me perguntam na rua, a propriedade é um direito e por isso, para você ser proprietário de um imóvel, você tem que ter o seu título de propriedade registrado no registro de imóveis. Mas a posse é um fato e por isso é que eu digo que a posse antecede milênios à propriedade. A posse é inerente ao próprio ser humano. Entregue um chocalho a uma criança de 6 meses e ele agarra o chocalho. Tente tirá-lo logo depois. Ele vai agarrar-se ao chocalho porque é um instinto natural do homem, a posse. Então a posse é um mero fato. O simples fato de você estar dentro de um terreno o transforma em possuidor desse terreno, não em proprietário. Você é possuidor. Durante muito tempo, no direito mais atrás, a propriedade vencia sempre a posse. Exatamente por esse argumento simplista. A propriedade é um direito, a posse é um fato. Pertence ao mundo dos fatos apenas. Hoje não. Hoje houve esse equilíbrio de interesses, porque o Código, expressamente o Código Civil, diz que a propriedade
propriedade tem que ter essa função social. E é um embate, como eu lhes disse, entre a propriedade ociosa, aquela que é usada como moeda de especulação, em que o proprietário deixa a propriedade aguardando a sua valorização, e a chamada posse ociosa, a posse social, que é o do que planta, do que constrói e assim por diante. Então, o novo Código Civil valorizou essa ideia da posse, tornando-a talvez tão defensável e socialmente útil quanto a propriedade. Quanto à pergunta que fizeram, no ponto de vista da desapropriação, não há no novo Código de Processo nenhuma mudança. Continua a propriedade. Um dos fatores que limitam a propriedade é exatamente a desapropriação. É a propriedade imolada em holocausto ao interesse público. Quer dizer, como se exigisse do proprietário que fizesse um sacrifício, como Moisés, né? Se falou, o Ivanir falou, faça um sacrifício. Então, é como se o Estado dissesse ao proprietário, faça um sacrifício, abra mão da sua propriedade em benefício do interesse social. Claro que esse sacrifício será indenizado, é evidente, mas ele perde a propriedade, ainda que contra a sua vontade. Isso permanece, não há nenhuma outra mudança no novo Código. Até porque só se é proprietário porque os outros abdicam em favor de alguém. Claro. A propriedade é privada porque uma pessoa se apropria e priva as demais da utilização. Aí você está nos lembrando do velho Proudhon, que perguntaram a ele, que era um jurista famoso, defina a propriedade. Ele, um roubo. Não, mas olha, a definição mais concisa da propriedade. Eu vou mais longe. Um roubo. Eu vou a Rousseau. Olha, Rousseau diz o seguinte, a propriedade surgiu quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse, é meu. E ele fala assim, o problema é que a propriedade causou tantos males, assim, que bem a humanidade, estes outros homens que respeitaram aquela cerca, não tivessem levado a sério este homem e tivessem derrubado e deixado toda a propriedade em comum. Não pensem que eu sou um adversário da propriedade, ao contrário, eu acho que a propriedade tem uma função importantíssima. Eu acho que a Constituição não poderia deixar de expressamente dizer que tem que se respeitar a propriedade privada. Eu e você, e com o Ciro, nós sabemos, isso é uma comovente demonstração de democracia, nós não temos as mesmas vertentes ideológicas e políticas. Mas eu defendo a propriedade, eu sou entusiasta do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e colaboro mensalmente com a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma escola de formação mantida junto ao MST. E eu brinco com o Esté, dizer o seguinte, a propriedade é tão boa que todo mundo quer. Até os sem terras querem ter um pedacinho para eles poderem plantar, para poderem viver. Parecendo aquele caso que ele disse, olha, eu gosto tanto do casamento, eu sou tão favorável ao casamento, que eu já casei 4 vezes. Então, mas foi separando ou ficou naquela história do Evani que vai agregando porque é indissolúvel? Mas então, o que eu combato, e todos nós temos que combater, é a propriedade ociosa, a propriedade especulativa. Sim, claro. Essa sim, essa é uma verdadeira. Aí eu diria que é um roubo dos sagrados direitos da socialidade. Mas, então, quanto à desapropriação, continua no mesmo. Não há nenhuma alteração, seja no Código Civil, seja no Código de Processo. Quanto à defesa da posse, o Código de Processo, esse sim, traz essas modificações importantíssimas. E a uso capião é uma grande novidade do Código de Processo, talvez uma das maiores. A ação de uso capião, e o que é a uso capião para os ouvintes, é quando o posseiro, preenchendo determinadas condições, como uma posse mansa e pacífica, ou seja, que não é contestada por ninguém, uma posse exercida com a intenção de se tornar o dono daquele bem, uma posse contínua e que se prolongue por um prazo determinado na lei, que pode ser de 5 anos, 10 anos, 15 anos, de acordo com o caso. Então, desde que o posseiro preencha essas condições, ele vai requerer ao judiciário que transforme a sua posse em propriedade. Pode fazer agora até por um... Eu vou dizer agora. Então, mas se essa ação de uso capião é um tormento para os advogados, infindável, os juízes, infindável. A ação de uso capião é a mais demorada de tudo. Quando termina, porque a maioria das que eu participei como advogado... Só perde para inventário. Não, eu já julguei, eu já prolatei na minha vida uma sentença de uso capião. Uma. Mas aí, para surpresa feliz e agradável, surge nesse novo Código de Processo essa figura da uso capião
extrajudicial. Aliás, é uma tendência maravilhosa de desjudicializar a sociedade brasileira. Começou quando se foi possível fazer separação por escritura pública, divórcio por escritura pública e inventário por escritura pública. Vem agora a quarta conquista, uso capião extrajudicial. Feita onde? No registro de imóveis. Ou seja, o registrador passa a ser agora o condutor desse processo de uso capião, que não vai ao judiciário, a não ser quando ele se frustra. E o Código de Processo estabelece uma série de condições para que se possa promover essa aquisição da propriedade extrajudicialmente. Tem que começar com uma ata notarial em que o interessado, o posseiro, tem que trazer uma demonstração por uma ata, por um oficial de notas, de que ele está na posse daquele bem desde o ano tal. Então começa por aí. Aí o oficial do registro, aí tem que juntar uma planta assinada por um profissional devidamente habilitado. E aí tem que se pedir a citação, se não for possível encontrar pessoalmente, por edital, do titular daquela propriedade que consta no registro de imóveis. Tem que se intimar os confrontantes, isso é inevitável, para que digam se tem algum interesse, se essa pretensão está invadindo o seu próprio imóvel. Preenchido tudo isso, verificando o oficial do registro de imóveis que tudo isso foi atendido e não houve oposição, porque publica-se um edital, não houve oposição, o oficial simplesmente modifica na matrícula do imóvel o proprietário para ser agora o autor desse requerimento. Se houver uma oposição, se não for possível preencher esses requisitos, aí sim o oficial do registro vai negar a pretensão e aí isso não impede que o interessado aí sim promova a ação judicial de uso capião. Se isso vai dar certo, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Como tantas inovações que o Código traz. Algumas no Código Civil não vingaram, outras produziram extraordinários resultados. Mas eu sou um entusiasta de todas essas tentativas de judicializar a sociedade brasileira. Nós não podemos continuar convivendo numa população de 200 milhões de pessoas com 99 milhões de ações em tramitação. É um número que os estrangeiros não acreditam ser possível. Quer dizer, 200 milhões de população e 99 milhões de ações tramitando. Teoricamente, nós sabemos que não é isso, mas teoricamente significa que cada 2 brasileiros, um está litigando. Não é isso, porque a gente sabe que... Metade está processando a outra metade, né? A metade está litigando. Ainda dizem que o brasileiro é um povo conciliador por natureza, né? A propósito, professor Silvio, o senhor está trabalhando também com questões de arbitragem. Isso. O que o senhor acha dessa inovação no direito brasileiro? Olha, eu tive uma experiência fascinante que me tornou entusiasta da arbitragem. Eu me aposentei, como vocês sabem, e pela Constituição Federal, durante 3 anos eu não posso advogar no tribunal em que eu atuei como magistrado. Então eu fiquei, chama-se quarentena, então eu fiquei 3 anos de quarentena. Não podendo mais, portanto, advogar, que sempre foi a minha origem, eu então fui convidado para atuar pela primeira vez como árbitro num processo de arbitragem. E eu aceitei. E esse processo era uma questão complicadíssima da compra de uma fábrica de plástico no Rio Grande do Sul por uma empresa norte-americana que depois alegou que foi enganada pelo vendedor, que ocultou os débitos da empresa, um negócio complicadíssimo. E começou a arbitragem. A arbitragem, a gente tem que receber a inicial daquele que está reclamando, cita-se o outro, oferece a sua defesa, faz-se perícia. E levamos 6 meses. Eu já estava constrangido com os advogados, porque eu achei que já estava demorando muito. Né? Mas ao final de 6 meses conseguimos fazer a sentença, que é irrecorrível. E essa é a grande vantagem da arbitragem, é absolutamente irrecorrível. 6 meses depois demos a sentença. E logo depois veio o advogado da parte que perdeu, diga-se de passagem, ele veio me cumprimentar e eu fiquei meio constrangido, porque ele havia perdido a causa. Pensei que ele viesse reclamar. Ele aí disse... Quem perde sempre acha injusto, né? Ele disse, olha, eu não estou satisfeito, é lógico, mas eu perdi a causa. Agora eu quero dizer o seguinte, se nós tivéssemos ido para o judiciário, daqui a 10 anos nós ainda estávamos litigando. Então, daí em diante, já é o 6º ou 7º processo de arbitragem do qual eu participo como árbitro. Nunca participei como advogado. E como funciona, para o nosso ouvinte saber, como é escolhido esse árbitro pelas partes? As partes têm toda a liberdade de escolher o árbitro que bem entenderem, não precisa ser juiz, ao contrário. Agora, normalmente, criaram-se tribunais arbitrais por algumas entidades confiáveis. Nós aqui no Rio temos a Fundação Getúlio Vargas, temos
a Associação Comercial, A OAB. né? Temos a OAB, quer dizer, há várias entidades que criam as suas chamadas câmaras de arbitragem. Essas câmaras têm um elenco de árbitros escolhidos por essas câmaras, geralmente ou magistrados aposentados, advogados notórios, juristas confiáveis, e aí as próprias partes escolhem o tribunal. É assim que normalmente funciona. Olha, eu quero que a nossa arbitragem corra pela Fundação Getúlio Vargas, pela OAB, pela Associação Comercial. Só para o ouvinte entender bem, é o seguinte, no judiciário oficial, você não pode escolher o juiz. Claro, o juiz não é... Você, ao escolher o juiz, você cria uma aura de confiança. Aí a parte recebe uma lista dos árbitros daquela entidade, daquela Câmara. Tem ali 20, 30. Aí a parte, com absoluta liberdade, eu quero esse árbitro. Então tem um presidente, normalmente a Câmara tem, o Tribunal Arbitral funciona com 3 membros, um presidente, um árbitro indicado por uma parte e outro indicado pela outra parte, porque isso é uma coisa importante, a parte é que escolhe o seu árbitro, mas não quer dizer que o árbitro está a serviço da parte. Neste caso, a minha primeira experiência, a decisão que eu dei foi contra a parte que me indicou como árbitro, porque é preciso deixar isso bem claro, eu vou ser árbitro, não vou ser seu advogado, né? Então, a parte escolhe o seu árbitro. E o processo começa como qualquer um processo judicial, com direito de defesa amplo, produção de provas. A grande diferença é que na sentença arbitral, em primeiro lugar, não cabe recurso. Isso agiliza muito a solução do conflito. Em segundo lugar, não há essa formalidade do processo judicial, aquelas solenidades, aquelas intimações, audiências e assim por diante, sustentações orais. Então fica muito mais simplificado o processo. Então tudo isso conspira para que, num tempo infinitamente menor do que o que se despende no judiciário, se consiga resolver o seu conflito de interesse. Deixa eu perguntar aqui, aqueles, né, tem esses tribunais de arbitragem, esses órgãos de arbitragem, com esses árbitros que as partes podem escolher, confiáveis e, né, que você cita aqui alguns exemplos. Agora, quando a lei da arbitragem saiu, nós tivemos uma difusão, aquilo foi uma festa. O brasileiro é muito criativo. Mas esse é um retrato do Brasil. Proliferaram tribunais de arbitragem. Em que se vendia, e isso foi um flagrante no tribunal. O meu motorista do tribunal um dia virou-se para mim e disse: doutor, eu não estou entendendo, tem um amigo lá no meu, ele morava em Nova Iguaçu, tem um amigo lá no meu bairro, eu sempre vi ele lá no botequim e tal. Ele agora disse: olha, agora eu sou colega do teu chefe. Aí depois, como? Porque agora eu também sou juiz. Ele me mostrou uma carteira e eu vi lá, juiz. E pior, quem vendia essas tribunal de arbitragem, que vendiam carteira por R$2.000 para quem quisesse. Mas não vamos falar que o Zimbabwe Enéas Cota montou um tribunal desse. Mas não vamos falar. Mas acabou. Esse homem, olha, eu quero morrer, seu amigo. Você é daquele que diz que se morder a língua, morre do veneno, né? E você pensa que a gente não fala dos amigos também? Isso é uma indireta comigo. Isso é pra mim, ele vai falar de mim não depois. É um bill de indemnidade aí nessa... Bom, mas acabou isso, não acabou? Completamente. Professor Silvio, falando em arbitragem, que tem um primo próximo que também está na moda, a mediação. Como é que a mediação tem sido vista? O mediador não pode decidir nada. Aliás, não pode nem opinar quem tem razão. A mediação é uma mera aproximação das partes. Ou seja, o mediador hábil, ele deve mostrar às partes o inconveniente do prosseguimento de um litígio judicial, o desgaste psicológico, econômico e assim por diante. Então ele vai levando as partes sem influenciar no ponto de vista de quem tem razão, para elas encontrarem o seu ponto de equilíbrio. São elas que vão dizer: olha, realmente nós chegamos à conclusão que o melhor é fazer assim ou fazer assado, e o mediador simplesmente então faz uma ata, que é um acordo, uma transação assinada por todos, o assunto morreu ali. Já o árbitro não, o árbitro prolata uma sentença que tem a mesma força obrigatória de uma sentença judicial. A única diferença é que o árbitro, o tribunal arbitral, não pode fazer executar a sentença, ou seja, se a parte que perdeu não cumprir a decisão arbitral, a outra parte não tem, o tribunal não tem como executá-la, ela tem que ir para o judiciário. E aí todo mundo diz:
não adiantou nada fazer arbitragem. Vale, porque o juiz do judicial simplesmente vai mandar cumprir a sentença arbitral. Ele não vai reabrir a discussão do mérito, ele vai apenas mandar cumprir. Então, Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o professor Silvio Capanema, que está aqui dando uma aula magna sobre todas essas questões do novo Código de Processo Civil, direito de propriedade, arbitragem e mediação.